Então vamos lá. Nossa aula de física hoje nós vamos estar estudando sobre ondas estacionárias, tá? Já vimos a parte introdutória da ondulatória, falamos sobre movimento harmônico simples, já vimos a equação fundamental da ondulatória, que é velocidade da onda igual ao seu comprimento de onda e frequência. E estudamos outros conceitos bem interessantes e muito importantes para a ondulatória, tá? Então, hoje, né, em particular, nós vamos estar estudando o que são as ondas estacionárias, tá? Então vamos pensar, primeiramente, vamos entender o seguinte. Quando uma onda é emitida, quando ela encontra-se com um obstáculo, isso não só uma onda está produzida por uma corda, mas isso também ocorre com outros tipos de onda, como algumas ondas eletromagnéticas, tá? Quando um pulso ele é refletido, tá? Quando ele bate numa extremidade, ele é refletido por conta de uma extremidade, ocorre o que nós chamamos de inversão de fase. Se isso não houver, se não houver dissipação de energia, isso é, se ele tiver aí uma reflexão aí 100% garantida, a amplitude do pulso será refletido de maneira igual à amplitude que foi enviada. Ou seja, é como se não houver uma dissipação de energia, ele vai e volta com a mesma intensidade, com a mesma amplitude da ida, tá? Isso aqui é interessante, tá bom, gente? Mas observe a coisa que é fundamental. Ele vai, tá, numa posição e volta com sua posição invertida, tá? Então ele sofre uma inversão de fase. Então a reflexão de um pulso em uma corda de extremidade fixa acontece uma inversão de fase depois que ele sofre flexão. E isso aqui é importante, porque se ele for enviado aqui na parte de baixo, ele vai voltar com a inversão para cima, tá? Então, a gente sempre coloca assim, sempre de um lado, para representar, mas funciona dos dois lados a mesma observação, que é importante de destacar. E o que seria a reflexão em uma extremidade livre, tá? Observe que ele não vai bater na superfície, tá? Ele está livre aqui nesse anel. Quando um pulso é refletido em uma extremidade livre, não ocorre inversão de fase, ou seja, ele volta com a amplitude voltada para cima, ou se ele for enviado com a amplitude voltada para baixo, ele vai voltar com a amplitude também virada para baixo, tá? Então não vai haver uma inversão de fase se a extremidade for livre. Só uma observação, se não houver dissipação de energia, a amplitude do pulso refletido será a mesma, tá? Nos ambos os casos. Extremidade fixa, ocorre uma inversão, extremidade livre, não ocorrerá inversão. Essa é a observação, tá bom? Obrigado. Bom, vamos continuar agora. E o que seria então a onda estacionária? A onda estacionária, vamos lá, observar, porque a gente viu aqui os dois casos simples, né? Então, a onda estacionária, como vocês podem ver, é muito mais coisas, tá? Se você quiser deixar girando. Então, olha só. Esse é um caso particular de interferência entre duas ondas idênticas que se propagam em um mesmo meio e em sentidos opostos, com determinadas frequências. Nessas circunstâncias, a interferência entre elas resulta em um padrão que se assemelha a uma corda que não se desloca ao longo do meio. Ou seja, a impressão que dá é que você tem várias cordas aqui, que ela fica sempre numa mesma posição. Aí nós vamos ter duas coisas importantes a analisar. Os ventres, que são esses bolsões que acontecem aqui no meio, tá? E os nós, que são as junções aqui dos ventres, tá? Essa intersecção visual, que na verdade isso não acontece, mas é visual, a gente vê essa parte visual acontecendo aqui no balançar da corda. Bom, para a gente não ficar aqui, eu vou abrir aqui o YouTube, vou mostrar um vídeo para vocês aqui sobre isso, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês, depois a gente volta pro papel ali. Papel não, né? Porque... não sei se entenderam, esse negocinho que eu uso ali. Deixa eu ver aqui, onde estacionar em corda. Vamos dar uma analisada. Vou pegar dois aqui, vamos ver primeiro esse aqui, ó. Vocês estão vendo legal aí? Então, vocês estão vendo aqui? Vamos voltar do início aqui que eu nem vi. Então a corda está parada aqui, aí esse aqui é a fonte
da... Ah, não, aqui embaixo é a fonte da produção, ó. Aí vai aumentando a frequência e você consegue perceber, ó. 5 nós, né? Aí vai mudar aqui o valor. Aí aqui nós temos somente um ventre e 2 nós. Se ele diminuir mais um pouco aqui ou aumentar, ele vai mudar a relação que vai acontecer aqui no meio, tá? Vamos observar agora que ele vai produzir 2, ó. Agora ficou 2 ventres e 3 nós, tá? Isso é legal. Aí aqui essa aqui é a força de tração aplicada na corda que a gente estudou lá no início, tá? Não sei se vocês lembram que a gente usou a força de tração. Se ele aumentar, se ele diminuir ainda mais o tamanho da corda, ele vai produzir, ó, 3. Vocês viram que rapidamente ele tinha produzido 4 e voltou para 3 porque ele deu uma aumentada aqui, uma segurada. Então agora a gente tem 3 aqui. Aí vai colocar 4. Aí para ele colocar 5, eu não sei se ele tem que diminuir a frequência ou aumentar aqui. Vamos ver se ele vai conseguir colocar 5, tá? Ó, 4 ventres e 1, 2, 3, 4, 5 nós. Então essa é a relação que a gente percebe aí nas ondas estacionárias que a gente está estudando agora, tá? Aí aqui, deixa eu ver. Relação entre comprimento de onda e frequência. Ele vai aumentando aqui. Só um detalhe, tá, gente? Isso aqui é uma única corda. Esse efeito que a gente vê branco aqui no meio, nada mais é do que a corda vibrando, tá? E aí, deixa eu ver isso aqui. Ó, ele tá com 2, aí ele vai aumentar aí para 3, ó. Gerando 3, ó. Isso aqui tá aumentando a frequência. Aí agora ele vai mostrar outra relação aqui. A refração de uma onda. Isso aqui ia ser legal, a refração. Ele pegou, gente, ó, deixa eu mostrar aqui desligado, ó. Não está tão claro, talvez, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas são 2 fios diferentes. Vocês conseguem perceber? Tem um mais claro, branco, e tem um mais escuro, preto. Como o fundo também é preto, ó, não fica tão claro isso aqui, ó. Aí ele vai vibrar, ó, duas cordas de texturas diferentes, não, de densidades diferentes. E aí você consegue perceber, ó, que a onda gerada aqui, ó, ela é bem maior do que os bolsões, os ventos que são gerados aqui. Isso porque o material é diferente, então a tração aplicada na corda se torna diferente, tá? Deu para entender aí, pessoal? Da onda estacionária. Claro que aqui a gente não fez conta nenhuma, está só mostrando a geração delas, que existe uma relação entre frequência, o comprimento da onda, tá? Que a gente estudou, e a velocidade e a força de tração. Lembre-se que nós estudamos a força de tração também nesse estudo aqui, tá? Ó, esse carinha aqui fazendo com molas, ó. Esse aqui é um pouco diferente, é com molas. Então vamos ver aqui, ó. De aço comprida, também conhecida como mola slink. Você pegou a molinha mola aí. slink, quando esticada sobre uma mesa lisa, pode ilustrar a propagação de ondas e a formação de ondas estacionárias, que são aquelas formadas por meio da interferência de ondas se propagando em sentidos contrários. Olha, ele fez o pulso, ó, vai lá e volta. Se gerarmos uma onda na mola, ela se propagará em um sentido, e ao ser refletida, retornará em sentido contrário. Podemos ainda movimentar a mola de modo que a onda gerada encontre uma outra onda, provocando interferência entre elas. Nas regiões onde ocorrem interferências construtivas, se formarão ventres, que são os pontos onde a mola vibra mais. Já onde ocorrem interferências destrutivas, se formarão os nós, que são os pontos onde a mola praticamente não vibra. É isso aqui que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Sobre essa questão de ser construtivo e destrutivo.
Vamos ver, só quero ver a formação do desenho que vai... Vocês percebem que do jeito que ele está fazendo aqui, a gente não consegue ainda perceber a ilustração igual o da corda, né? Que você vê tipo a corda ali no meio. Agora ele vai vibrar bem rápido. Fazendo com que o comprimento da onda estacionária aumente. Da mesma maneira, se aumentarmos a frequência de vibração, podemos ver que o comprimento de onda da onda estacionária diminui. Assim, quanto maior a frequência de oscilação, menor será o comprimento de onda. Então, como vocês perceberam nesses dois vídeos, tanto com corda quanto com mola, a gente consegue perceber como é feito, tá? Como que surge visualmente, tá? Os ventres e os nós. Agora eu vou explicar aquela questão que ela falou um pouco sobre esse negócio dos ventres e dos nós aí. Eu vou explicar aqui para a gente ver, tá? Agora com a nossa abordagem, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, voltando aqui, nós temos o quê? Que os ventres, que são essa região maior aqui, elas têm uma interferência construtiva. Isto é, quando a onda que vai, tá? Quando a onda que vai, os ventres aqui no meio, eles sofrem interferências construtivas, que é o quê? Quando essa onda bate na superfície e volta, e elas se cruzam, essa parte aqui, ó, essa parte elevada, vai se unir. Quando elas se juntam, formam esses ventres, tá? Por isso que dá essa sensação visual aí bem elevada, por conta do ventre, tá? Que ele é formado ali. Já os nós é onde as ondas se encontram de maneira destrutiva, ou seja, quando uma está vindo numa fase e a outra onda, o outro pulso está vindo por baixo. Então, em vez de eles aumentarem, eles se cancelam. Então, ele fica como se estivesse reto, tá? Então, nesse caso aqui, nas partes de maior elevação é uma onda construtiva, e aí nas partes de menor elevação é uma onda destrutiva. Então, a gente ocorre na maior elevação ondas construtivas, tá? E aí, quanto mais próximo do nó, são ondas destrutivas, que vão diminuindo a sua intensidade. Deu para entender, pessoal, essa parte aí? Quero só lembrá-los que só o Gustavo está com a câmera ligada, então, por gentileza, liguem suas câmeras, para eu não precisar removê-los da nossa aula, tá? E vamos... Professor, a minha não está aparecendo? Não, agora tá. Tava ligado aqui faz horas, eu não desliguei. Uhum. Acho que é a internet. Bom, então vamos lá entender como que funciona, tá? Quando a gente estudou inicialmente a ondulatória, né, nos gráficos, a gente definiu que o comprimento de uma crista, a outra crista, é definido como sendo o comprimento da onda, tá? E a gente pode analisar não só pela crista, mas também pelos meios aqui, ó. Por essa parte do meio aqui, ó. Então, essa parte aqui é o comprimento de onda também, ó, daqui para cá. No caso das ondas estacionárias, devido àquele efeito visual que vocês puderam perceber no vídeo, tá? Vocês vão perceber, na verdade, talvez a gente não perceba, mas a gente vai encontrar o seguinte. Nós vamos definir uma nova unidade baseada nos ventres e nos nós, que é chamado de fuso. Fuso corresponde à metade do comprimento das ondas, ou seja, a meia onda das ondas que originam a onda estacionária, que seria basicamente essa distância, ó, essa distância aqui que eu vou fazer de vermelho, daqui para cá, como vocês podem ver. E ele também corresponde à metade do comprimento de onda. Então, cada fuso que é gerado corresponde à metade do comprimento de onda, tá? Então, daqui para cá é meio comprimento de onda correspondente ao fuso. Então, o fuso é uma nova medida que a gente vai estar utilizando em ondas estacionárias para podermos, então, fazermos alguns cálculos, tá? Vamos entender isso aqui agora no exercício. No interior de um forno micro-ondas em funcionamento, pode ocorrer a formação de uma onda estacionária e aí ele fala o seguinte, em um forno micro-ondas residencial, a largura do compartimento interno é de 30 centímetros aproximadamente. Considere que as micro-ondas, agora não o aparelho, mas as ondas que são lançadas, se propagam no ar com velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, que é a velocidade da luz, tá? E ele fala que a frequência é essa daqui. Responda as questões a seguir, levando em consideração as ondas estacionárias, isso que a gente acabou de estudar. Letra A. Que tipo de interferência acontece nos ventres de uma onda estacionária?
Precisou, não lembra. Aí tu pega a apostila e volta aí. Que tipo de interferência ocorre nos ventres, pessoal? Interferência construtiva. Aí assim você vai memorizando. Você vem aqui e responde a letra A. Construtiva. Acabou. Respondemos a letra A. Letra B. Que tipo de interferência ocorre nos nós de uma onda estacionária? Volta aqui. Que tipo de interferência ocorre nos nós? Destrutiva. Então você não precisa lembrar, é só tu ler. Então, destrutiva, tá? Tá bom? Por quê? Porque a gente tem que lembrar o seguinte. Tô vendo conteúdo a primeira vez na minha vida, então não é em 5 minutos que a gente vai decorar tudo, tá? Por isso que a gente tem que ler, voltar, ler e sair fazendo essas observações importantes. Bom, a gente fez a letra A e B, que é bem simples. Agora vamos ver a C. Nos primeiros modelos de forno micro-ondas, o alimento ficava em repouso dentro do compartimento interno. Havia um problema com esses modelos. O alimento não era aquecido uniformemente, ou seja, alguns pontos eram aquecidos e outros não. Você, por exemplo, você esquentar, sei lá, salgado lá dentro, pastel, e aí algumas partes do pastel ficavam quentes e outras não. A solução encontrada foi o cara colocar pratos giratórios. Por que o alimento não aquecia adequadamente nos primeiros modelos? Como o prato ajudou a resolver isso? Então, por que não aquecia, gente? Aquecia por causa do seguinte. Nas ondas estacionárias, como vocês viram, acontece isso aqui, ó. Então, vamos supor que aqui esteja o prato, tá? Com o alimento aqui em cima. Vou fazer o alimento aqui de vermelho, só para a gente comparar. O alimento está aqui. O que acontece? Nas regiões aqui próximas aqui do nó, a intensidade, tá? As ondas eram destrutivas. Então, os efeitos de onda iam cancelando uma a outra. Então, o prato parado, nesses pontos de nós, não eram aquecidos corretamente. Então, com o prato giratório, o que acontece? Você vai modificando a região onde os nós vão pegando. Ou seja, essa parte aqui que está no nó aqui, quando você gira o prato, ela vai modificando. Suponha que aqui seja um nó. Então, por exemplo, aqui seja um ventre. Aqui vai aquecer, aqui não. Mas quando você gira o prato, essa parte que não estava sendo aquecida começa a ser aquecida. E aí você vai girando, e aí como a velocidade é muito alta, né, a velocidade da luz, são as micro-ondas nessa partícula, ela vai estar aquecendo em vários pontos diferentes. Então vai estar ocorrendo aquecimento e nos pontos dos nós, vai estar sempre fazendo um rodízio, então a parte que vai ficando, que não aqueceria, vai sempre modificando o seu lugar, logo vai acontecer. Então, isso é a forma como os pratos giratórios vai ajudar a aquecer aí, mudando a posição, tá? Aí a letra D, né, agora, ele pede para a gente calcular qual é o comprimento de onda das ondas do micro-ondas. Então, a gente vai voltar aqui no início da questão e pegar algumas informações, como, por exemplo, o Hertz, que é a frequência, e a velocidade. 3 vezes 10 a oitava e 2,5, 10 a nona. Para eu calcular o comprimento de onda, eu preciso lembrar do seguinte. Equação fundamental da ondulatória, velocidade é o comprimento de onda vezes frequência. Se eu passo a frequência dividindo, eu tenho que o comprimento de onda é a velocidade dividido pela frequência, e é só substituir os valores. 3 vezes 10 a oitava sobre 2,5 vezes 10 a nona, tá? São esses os valores que a questão indica para a gente aqui. Aí é só efetuar a divisão. 3 dividido para 2,5, eu não faço a mínima ideia quanto que vai dar. Deixa eu pegar aqui uma calculadora. Eu posso, gente, sem problema nenhum, fazer o cálculo aqui novamente. Olha só, eu poderia fazer o cálculo aqui, ó, 3 dividido para 2,5. Aí, para tirar a vírgula daqui, eu acrescento um zero. 30 dividido para 2, aí eu tenho que acrescentar o zero e a vírgula. 30 dividido para 25 dá 1. E aí vai sobrar 5. Acrescento o zero. 50 dividido para 25 dá 2. Multiplicando, 0. Então, o resultado dá 0,12 vezes 10 elevado a menos 1, porque eu repito a base e subtraio os expoentes, 8 menos 9 menos 1. E isso aqui dá 0,012 metros, tá, pessoal? Isso aqui é a mesma coisa que 1,2 centímetros, se eu quiser,
tá? É só multiplicar por 100. Se eu quiser em milímetros, isso aqui vai dar 12 milímetros, tá? Qualquer uma dessas 3 respostas aqui está correta, já que ele não fala, né, sobre alguns valores aí. Eu fiz errado, né? Eu coloquei aqui 0,12, eu coloquei aqui 0,012. Então, esquece esse aqui, esquece esse aqui. Deixa eu apagar, na verdade, né? Opa, deixa eu pegar o branco aqui. Tá vendo aqui, ó, 0,12, eu escrevi aqui 0,012, né? Preste atenção para não fazer esses erros aqui, igual eu tô fazendo aqui. Aí senão você erra na prova, né? Erra no Enem, aí se lasca. Nesse caso aqui, eu consegui corrigir, né? A tempo. Então, vamos lá. Então, aqui é 0,12 metros. Aí eu posso transformar em centímetros, que dá 12 centímetros. E se fosse em milímetros, seria 120 milímetros, tá? Em geral, o pessoal deixa aqui em centímetros. Mas sempre fique atento, porque questões de Enem são questões de marcar. Aí você pode ver lá nas alternativas qual que vai ser melhor. Só tenha um cuidado, porque vamos supor, se tem aquela alternativa 0,012, igual eu tinha feito aqui, você acaba marcando ela, e aí erra, né? Então tomem cuidado. Bom, letra E, ele fala assim, qual é o comprimento de um fuso? Olha, pessoal, eu sei que o fuso, ele é igual, né, o fuso, ele é igual, fuso como aqui, ele é igual a metade do comprimento de onda. Então, se o comprimento de onda é 12 centímetros, então a metade dele é 6 centímetros. Pronto. O fuso vai ser igual a 6 centímetros, é a metade. E por fim, na letra F, ele pergunta quantos fusos foram gerados, foram formados nessa onda aqui, né? No micro-ondas aqui. Quantos fusos podem ser formados? A gente vai voltar aqui no início e observar que ele fala que o compartimento tem 30 centímetros interno. Então, nesse caso aqui, é só você pegar, né, o total de fusos. É só você fazer isso aqui, os 30 centímetros, e dividir por 6 centímetros. Então, nesse caso aqui, 30 dividido por 6, 5. 5 fusos, tá? Alguma dúvida, pessoal? Professor, Um de cada vez? Bianca, perguntei. professor, o senhor pode repetir? Eu sei que a minha tela estava travando nessa hora, eu não consegui entender direito. A letra C? Tá. A letra C é simplesmente o seguinte. Por que o alimento não aquecia adequadamente? Porque a gente tem que entender o seguinte, as ondas se propagam em forma estacionária nesse compartimento, e na parte que possui os nós, ela não é bem aquecida, tá? Nessa parte aqui, ó. Então é por conta do nó que ela não é bem aquecida. Na parte do ventre, o alimento é bem aquecido, mas na parte do nó ele fica ali, ou fica frio ou meio morno, tá? E aí o que acontece? A solução que eles encontraram para resolver isso é girar o prato. E por que isso funciona? Porque suponha que essa seja a região que não aquece e essa seja a região que aquece. Então, esse prato, essa parte do alimento que está aqui, quando gira, ele vem para cá e é aquecido. Então, vira um rodízio aí, da parte que é aquecida e da parte que não é aquecida, tá? Então, resumindo, é isso. Quem foi a outra pessoa que perguntou, que ia perguntar? Ninguém? Então, tudo bom. Gente, então, a gente vai encerrar aqui a parte da aula da live, tá? Eu vou estar passando para vocês exercício lá na plataforma. Eu vou passar 2 exercícios. Eu acredito que a maioria não conseguiu fazer ainda de matemática. Aproveitem esse intervalo de tempo aí até 12h15 de 1 hora para vocês fazerem atividades de física e de matemática, tá bom? Deixa eu interromper a gravação.